Olá, eu sou a Ana do Responde Aí e hoje nós vamos bater um papo sobre transformada de derivadas. Vamos lá? Então, beleza. Transformada de derivadas. Em que caso que a gente vai precisar usar isso? Vamos supor que a gente tem uma função cosseno. Nossa f de t é cosseno de t. E aí a gente quer fazer a transformada da derivada dessa nossa função. A gente quer transformar a derivada. Você vai ver que isso vai ser bem útil lá na frente, quando a gente estiver resolvendo EDOs. Mas, por enquanto, vamos ver aqui. Como é que a gente resolve a transformada da derivada? Tá, a transformada da derivada vai ter esse formatinho aqui. Vai ser S vezes a transformada de f de t menos o valor de f em zero. Então, é mais uma linha lá para a gente adicionar as nossas regrinhas de transformada para a gente utilizar. Então, transformada da derivada vai ser S vezes a transformada de f de t menos o valor da f em zero. Beleza? Então, a transformada da derivada do cosseno vai ser S vezes a transformada do cosseno menos o cosseno em zero. Então, cosseno de zero a gente já sabe que vai ser 1, certo? E vamos ver o resto. Como é que vai ficar aqui? A gente vai ter S vezes, qual que é a transformada do cosseno? Lembra aqui, transformada do cosseno é S dividido por S ao quadrado mais 1. Então, aqui vai ficar S sobre S ao quadrado mais 1 menos 1 aqui do cosseno de zero. A gente vai ter isso aqui. Então, tá. A gente vai ter S ao quadrado sobre S ao quadrado mais 1, menos 1. E aí, se a gente trabalhar isso aí, se a gente fizer aqui, S ao quadrado mais 1, e somar isso aqui, a gente vai ficar com S ao quadrado menos S ao quadrado menos 1. E no final, isso vai dar pra gente menos 1 sobre S ao quadrado mais 1. Só rearranjei o que a gente tinha aqui e chegamos que a transformada do cosseno linha de t, né, da derivada do cosseno, vai ser igual a menos 1 sobre S ao quadrado mais 1. Tá certo? E agora? Bom, se a gente fizesse a transformada pela definição, tenho a minha f é igual a cosseno de t, a f' é a derivada, então menos seno de t, e aí a gente fosse aplicar isso, transformada de menos seno de t, vou aplicar lá na regra de transformada de Laplace, então isso seria a integral de 0 a infinito de menos seno de t, vezes EA menos ST dt. Se a gente fizesse essa integral imprópria, depois de muito tempo, a gente chegaria nisso aqui, menos 1 sobre S ao quadrado mais 1, que é exatamente o que a gente chegou lá atrás. Então, vale mais a pena para a gente usar a nossa regrinha, que vai agilizar a nossa vida aí. Tá certo, mas e se agora eu quisesse fazer a segunda derivada de f de t? Como que eu ia fazer isso? Então tá, a segunda derivada vai ter esse formato aqui. Transformada de f duas linhas de t vai ser s ao quadrado vezes a transformada da f de t menos f vezes o f de zero menos f' de zero. Se lembrar lá da transformada da primeira derivada,
é bem parecida. Vai só mudar aqui, ó, esse s ao quadrado, porque a gente está fazendo agora a segunda derivada. E vai surgir esse termo aqui, ó, que é a derivada em zero. Tá certo? Então, beleza. Voltando lá para a nossa f igual a cosseno de t, para a gente fazer ela colocando no formato, ó, a transformada da segunda derivada vai ser igual a s ao quadrado vezes a transformada do cosseno, menos s cosseno de zero, mais seno de zero. Tudo bem? E aí, o que a gente vai ter, ó? Seno de zero é zero, cosseno de zero é 1, ok? E aí, se a gente vier aqui a transformada do cosseno, duas linhas, né? Da segunda derivada do cosseno, vai ser o quê? S ao quadrado vezes a transformada do cosseno, que a gente já viu, que é S sobre S ao quadrado mais 1, menos S. Esse termo aqui foi para zero, S vezes 1 é menos. Aqui a gente mantém o menos, então menos S. Ficamos com isso aqui. Então, a gente vai ter o quê? S ao cubo sobre S ao quadrado mais 1, menos S. E se a gente trabalhar isso aí um pouquinho para fazer a soma e resolver, a gente vai ter que isso aí vai ser menos S sobre S ao quadrado mais 1. Essa é a transformada da segunda derivada do nosso cosseno. Beleza? Então, agora eu vou mostrar a forma geral. A gente fez a primeira derivada, fez a segunda derivada. A forma geral é essa aqui. A transformada da derivada enésima que a gente tiver vai ser sempre o s elevado ao mesmo número da sua derivada. Então, se for a derivada segunda, que eram 2, lembra? Aqui, se for n, vai ser n aqui. Vezes a transformada da sua f de t, menos, e aí agora todos os termos vão ser subtraindo aqui para frente. E aí você vai ter sempre esse número aqui caindo no s, e aqui vai subindo na derivada, certo? Sempre aplicada no termo zero. Então, qual que é o passo a passo para resolver isso? Passo a passo é, primeiro, reconhecer quem é a nossa função de t. Depois, achar f0, f' de zero, f duas linhas de zero. Depois, aplicar o nosso teorema, que é essa função que eu acabei de apresentar para você. E depois, substituir os valores encontrados. Aí você resolve facinho a transformada da derivada. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!